Eu não gosto do passado, sabe? Eu não gosto de nada, eu não gosto nem de ontem, sabe? Então, quando me chamam para falar dos anos 80, eu fico um pouco nervoso, porque o fato dessa exposição, Como Vai Você, Geração 80, ela tem uma força que é incrível. E as pessoas têm uma necessidade de ter rótulos, né, de rotular as épocas ou o que aconteceu. Sei lá, foi no final de semana, demorou 3 dias. Uma exposição que demorou 3 dias, virou quase que um movimento, né, o que não é verdade, não é movimento nenhum, mas que, ao mesmo tempo, consolidou essa marca, né? Esse nome ficou eternamente. Os anos 80 têm um peso. Na verdade, a exposição, a grande importância dela foi essa da gente poder entender o que estava acontecendo na época, né? Mas só. Eu sou um artista plástico, artista visual, que trabalho com pintura, com escultura, instalação. Nasci em São Paulo em 1959, me mudei para o Rio de Janeiro em 82 e vivo aqui desde então. E tenho também um grupo, um coletivo que trabalha com instalação sonora chamado Chopa Ferro, com o meu parceiro Barrão e o Sérgio Meckler, que são artistas também. A melhor coisa que aconteceu para mim nos anos 80 foi a minha mudança para o Rio de Janeiro. Então era meio como se eu me encontrei com a minha paisagem, sabe, aqui no Rio. Então tinha show toda hora, tinha show no Parque Lage, tinha show no Morro da Urca, sabe, tinha show na praia, as pessoas se encontravam na praia. Era maravilhoso, era tudo muito leve, até por uma certa ignorância, eu acho, sabe, ingenuidade, né? Uma ingenuidade é uma palavra boa, talvez, para os anos 80, para o que eu vivi nos anos 80, né? Porque cada um viveu uma coisa, né? Se você for pensar, né, sei lá, nos punks paulistas, vai perguntar para eles, eles têm uma visão completamente diferente da minha. O trabalho que a gente acabou escolhendo, né, era um trabalho que não é exatamente representativo do que eu acho que é o meu trabalho dos anos 80. Ele está um pouco à frente ele é mais 90 do que 80. Ele já tem um outro raciocínio de composição, ele já tem uma outra ambição, sabe, que nos anos 80, nos trabalhos dos anos 80 não tinha. O trabalho dos anos 80, eles eram muito mais expressivos e muito mais espontâneos, muito mais livres, rápidos, e eu usava jet, sabe, na época, e tinta metálica, tinta fluorescente, e tinham um interesse por enquadramentos meio cinematográficos e fotográficos de cenas urbanas, cenas cotidianas, mais urbanas, cotidianas também, mas mais uma coisa de rua, assim, né? Tinha um monte de motocicleta, tinha carro, caminhão, sabe? Era uma coisa meio industrial e que era muito a cara dos anos 80, né? Aí essa pintura já é um pouco mais, ela é diferente. Eu já estava fazendo outras coisas, era uma composição era bem mais complexa, demorou muito mais tempo para eu fazer. E Mas é um trabalho que eu gosto bastante. Chamamos embaixadores do Oriente no Brasil, né? A falta de compromisso que existia naquela época era muito interessante, sabe? Porque era uma liberdade, era quase irresponsável, sabe? Aí nesse quadro já existe eu já estou mais consciente, sabe? Eu já tenho mais responsabilidade pelo que eu estou fazendo ali. Então ela tem, sei lá, ali talvez eu já achasse que eu era um artista, sabe? E talvez antes eu não tivesse certeza de que eu era um artista, eu estava só fazendo umas experiências e me divertindo, sabe? O meu processo ele é muito fragmentado, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho um interesse, uma curiosidade por muitas técnicas diferentes, por muitos temas diferentes, e eu gosto de experimentar técnicas e experimentar as coisas. Então, a minha produção durante esses anos todos, se você for analisar, ela, sei lá, ela pode ser considerada uma coisa esquizofrênica até, de tão diversa e de tão, às vezes, incompatível que ela, à primeira vista, possa parecer. Foi muito bom para mim ver essa exposição agora recente no CCBB, que era uma retrospectiva, que eu consegui entender uma coerência muito grande, muito, muito presente a coerência. Uma coerência que eu achava que eu não tinha tanta coerência. Eu achava que eu era muito mais.
sei lá, muito mais disperso ou não coerente, sabe? Ou não, que não tivesse um pensamento tão claro por trás do trabalho, sabe? Ali eu consegui ver que existe uma estrutura que vem desde sempre e que vai costurando esses anos todos de trabalho, né?